Então vamos lá, estamos entrando em 2021 e a ideia é que a gente entre preparado, tá? Porque não pode acontecer o que aconteceu esse ano, de pessoas querendo se preparar depois de um grande problema. A gente teve o Covid, você lembra como foi o Covid, Kaique? O que a galera comentava durante o Covid? Meu Deus, a bolsa é cassino, meus investimentos estão derretendo. Tipo isso, e às vezes se questionavam o seguinte: o que eu faço agora? Né? O pessoal fala, o que eu faço agora? Só que, putz, você precisa estar preparado antes. Se preparar durante é muito difícil, né? Durante uma tempestade, construir um barco é muito mais complicado, mas você montar a sua arca dos investimentos antes de uma grande crise é um pouco mais fácil. Vamos olhar para alguns dados interessantes aqui. Primeiro, se a gente for olhar para o desemprego de todos os países que você está vendo aí na tela, só 2 países estão com a expectativa de ter um 2021 pior do que 2020. E quais são esses países? Olha que interessante. Não é Estados Unidos, não é Canadá, não é México, não é Porto Rico, não é Argentina, não é Colômbia, não é Chile, não é Peru. É Brasil e Venezuela. Cara, os únicos 2 países com uma expectativa de desemprego pior em 2021 do que 2020 são Brasil e Venezuela. Então, assim, muitos empregos foram destruídos, né? O Brasil tinha um desemprego em 2019 de 11,9%, em 2020 uma expectativa de fechar com 13,4% e em 2021 14,1%. A Venezuela, olha que chocante, não sei se você sabia desse dado, mas em 2019 47,6% de desemprego, em 2020 54%, em 2021 57% de desemprego, ou seja, é realmente muita gente desempregada, né? A cada 2 pessoas você tem mais de uma, né? Uma e meia, uma e alguma coisa ali desempregadas. E isso daqui, você imagina, a gente sem produzir, a gente gerando gasto, você tem uma série de problemas acontecendo. Esse é um dos problemas que me deixa preocupado, tá? Outro problema que me deixa muito preocupado, talvez o maior deles, é a dívida bruta no Brasil. Olha só, hoje a gente tem uma dívida em relação ao PIB mundial muito grande, tá? Desde 2008 a gente teve uma dívida que foi muito crescente e hoje a gente tem mais de 300% de dívida sobre o PIB. Isso daqui é um número chocante. E se a gente busca o Brasil, a gente está chegando nesse ano aqui a uma dívida de quase 100% do PIB, tá? Então, se você for ver nesse gráfico, você viu uma curva ascendente muito forte desde 2012, 2013 até hoje. E o problema é, a gente tinha várias reformas para fazer, acabaram não se fazendo todas e além disso veio o Covid que fez o governo agora colocar um monte de gasto, né, a mais que não estava esperando para poder cobrir o rombo, né, de desemprego, de empresas fechando, de falta de produção. E eu não estou nem falando que isso é errado, mas daqui em algum momento a conta tem que fechar, né? Em algum momento a gente tem que fechar essa conta e o que acontece é que a dívida está chegando em quase 100% do PIB e isso daqui deixa a gente muito preocupado. Porque se você for ver nesse outro gráfico aí a necessidade de financiamento do setor público, cara, tá gigante. E o que a gente faz para resolver esses problemas? O que o governo faz muitas vezes, Kaique? O que eles fazem para resolver o problema? Eles imprimem mais dinheiro. Eles imprimem mais dinheiro. Então olha esse gráfico de impressão de moeda. O pessoal está imprimindo muito dinheiro. O pessoal tem uma impressorinha lá maneira. Os Estados Unidos, eles foram em 3 meses e imprimiram 3 trilhões de dólares, né? Tipo, 2 vezes o nosso PIB em 3 meses numa impressora. Entre aspas, ok? Não é uma impressora, entre aspas. Então isso tudo faz a gente ficar muito preocupado. E por outro lado, o que a gente percebe é que como a gente tem uma dívida muito grande em relação ao PIB, né? Uma informação interessante que eu levantei aqui pra gente é o seguinte, a gente tem uma taxa de juros real que vem caindo desde, acredite se quiser, desde o ano 1400, tá? Desde o ano 1400, então existe uma tendência muito longa já disso daí acontecer no mundo, né? Então dá um exemplo aí, Kaique, quanto que alguém gasta aí por mês? R$2.000. Na média? Reais, né? Ok, R$2.000. Então, ok, você gasta lá R$2.000, beleza. Multiplica isso por 12. Dá quanto? Não vou nem te... Olha, acertou. R$24.000. Beleza. Antes de você começar a pensar, investir longo prazo e tal, cara, você pegar essa grana e você vai colocar em investimentos conservadores. Todas as aplicações de investimentos que você vai pensar para o ano que vem, ou seja lá qual for o ano, você vai sempre pensar em 3 pilares: rentabilidade, risco e liquidez. Sempre, tá? Todas as aplicações você olha para isso. Para reserva de emergência, você quer o quê? Uma liquidez alta, que é você poder resgatar a qualquer momento. Você quer um risco baixo, porque você não pode correr risco. E a rentabilidade vai ser, como consequência dessas outras 2 coisas, vai ser baixa. O que você tem de opção aqui? Você tem um tesouro direto, o Tesouro Selic. Você tem aqui um CDB de um banco grande, né? Não costuma ser a melhor opção quando você tem pouco dinheiro, porque ele vai te dar taxas horríveis, ou uma conta remunerada de um banco digital grande. Eu utilizo um fundo DI via corretora Rico
vai estar aqui na tela o fundo que eu uso. Então essas são opções que você pode usar como fundo de reserva de emergência. Montou isso daqui, lembrando que o objetivo disso é você ser demitido, ter Covid, um gasto inesperado, algum grande problema, porque eles acontecem. Então assim, eles vão acontecer e a gente tem que estar preparado, tá? Então, pum, fez reserva de emergência, passou de fase, essa é a etapa 1. Então pro outro ano, pro ano que vem, o que você tem que fazer? Completar a sua reserva de emergência. Se você já tem ela preenchida, podemos passar para a próxima etapa. Próxima etapa, eu já expliquei uma série de vezes aqui, então eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui te explicando com um pouco mais de detalhe como construir a arca, né, que é a minha metodologia de investimentos, e é o que eu estou aplicando para o ano que vem. Mas em resumo, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Hoje, eu tenho a arca construída, mas eu vou ter algumas peculiaridades para o ano que vem, que eu vou te contar agora. Então, primeiro, uma parte está em negócios, então eu preciso escolher bons negócios, né? Todas as pessoas mais ricas do mundo têm negócios, ou são herdeiras de negócios, ou ficaram ricas com negócios. Então, 25% da arca está em ações e negócios. 25% está em real estate, em bons pedaços de terras. Compre terras porque Deus não fará mais delas. O 25% está em caixa, né, investimentos líquidos que eu posso mover rapidamente. E 25% estão em investimentos internacionais, tá? Beleza. A parte de ações, o que você pode fazer? O que você pode fazer é ir por uma opção óbvia. Sugiro que você leia um livro de John Bogle, que ele fala sobre investimentos passivos, tá? Então, se você não quer pensar nada aqui, você pode comprar simplesmente um único ativo, BOVA11. BOVA11 são todos os ativos da Bolsa de Valores, né, do índice Bovespa ao mesmo tempo, e você não precisa pensar. E o fato de você investir em BOVA11 vai te dar um retorno muito maior do que a maioria dos investidores que você conhece. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque a taxa de juros ela está artificialmente baixa, em 2%, né? Então o que a gente pensa? Bom, se a gente tem 2% ao ano e no fundo imobiliário eu tenho um yield de, por exemplo, 4, 5% ao ano, cara, o que aconteceria se a taxa de juros ela crescesse muito para conter a inflação? Talvez ela subisse e se ficar acima desse yield, bom, os fundos imobiliários devem ou podem, né, abaixar de preço. Por que podem baixar de preço? Pô, porque quem que quer investir correndo um risco maior para ter um yield de 4, 5% no momento que você tem um CDI a 10, por exemplo. Acho improvável ir a 10, mas, cara, o futuro é incerto, né? Pode acontecer muita coisa aqui. O que eu tô te dizendo só é que você precisa estar ciente que se a taxa de juros ela voltar, né, como um estilingue, os fundos imobiliários eles podem ser impactados. Então é legal pensar em uma diversificação aqui. Fundos de papéis têm ativos pós-fixados, eles sofrem um pouco menos, né? Fundos de fundos são mais diversificados, você precisa se preocupar menos. Mas não deixe de olhar para os principais indicadores que vão te ajudar a tomar melhores decisões em fundos imobiliários, tá? Então eu vou deixar um vídeo aqui em que eu te mostro como eu invisto em fundos imobiliários, tá? Do outro lado, e aqui é onde eu acho que tem a principal mudança, a gente tem a parcela de investimentos internacionais. Tá? Estou um pouco preocupado com a questão da nossa moeda, tem um pessoal falando de um grande restart. Você chegou a ver isso daí, Kaique? Tem um pessoal falando de um grande restart, que na próxima reunião de Davos eles estão pensando em unificar as moedas, pensar numa moeda, numa criptomoeda global para todo mundo. E aí o governo poderia saber exatamente tudo que você tem, colocar um imposto diferente, rentabilidade diferente. Cara, é tanta maluquice, tanta loucura, que eu penso que, no meu caso, eu vou ter de 1 a 2% da minha carteira em criptomoedas, talvez um pouco mais, e eu devo pensar em talvez ter um pouco de ouro também. Mas o segredo aqui não está exatamente onde eu tenho meus ativos finais, e sim nas classes de ativos, né? A gente chama isso aqui de asset allocation. Então a ideia de eu ter 25% em cada um e eu rebalancear isso daqui em grandes oscilações me dá vantagem competitiva, né? Então, nesse ano a bolsa ela ficou em 0 a 0 e eu rebalancei meu portfólio, né? Então quando a bolsa caiu e os fundos imobiliários caíram e até os ativos internacionais caíram um pouco, eu tirei do caixa e comprei mais desses ativos. E aí eles subiram muito, e aí eu realoquei eles novamente. Então se você rebalanceia o seu patrimônio ao longo do tempo, você tende a não fazer compras depois de movimentos muito bruscos de alta e não fazer vendas em momentos de muito medo, muita euforia negativa. Tá?